casa do pequenino. E nessa escola nós atendemos 160, 150 crianças durante o ano todo, de 0 a 6 anos. Essas crianças entram no berçário e vão até a idade de ir para a escola regular, né, o primeiro ano do ensino fundamental. E como é que a gente trabalha lá? Né? Nós coordenamos uma equipe que faz a evangelização, né, mas na contação de histórias, né, do projeto Conte Mais. E de outras histórias que a gente vai selecionando, né, e vamos ajudando a formar a mente dessa criança, né, desde o berçário. É uma coisa mais queridinha quando a gente chega. Contatólia, tio. Contatólia. Porque as crianças adoram a linguagem, né, a linguagem simbólica da história. Então, nós trabalhamos lá, continuamos atuando, né, junto com as crianças. Não temos cargo nenhum, graças a Deus. Às vezes eu digo, mas a turma de direção, não quero direção nenhuma, não quero direção da escola, né? Então a gente tem um grupo de amigas, né, espíritas, que a gente então faz esse trabalho, conta histórias eventualmente em outras escolas, né, em feiras de livro, e vamos levando assim essa mensagem. Trabalhamos também muito com os professores, né, na educação, né, levando essa mensagem também de como é importante, né, a linguagem simbólica da história. E trabalhamos também no Hospital Espírita de Porto Alegre. Quem é que já ouviu falar no Hospital Espírita de Porto Alegre? Nós atendemos lá no departamento espiritual do hospital. Trabalhamos na área mediúnica, né, nas sessões de desobsessão do hospital, todas voltadas aos pacientes. Né, um trabalho também muito profundo, muito difícil. Né, nós somos 120 trabalhadores desse departamento, né, e atendemos as famílias. Então, assim, a gente continua trabalhando, né? Então, essas informações, assim, a nosso respeito, que eu gostaria de trazer. Nós temos 5 filhos, sendo que uma já desencarnou, a mais velha. Passamos pela dolorosa experiência, né, da perda de um filho. E os outros 4, as 3 meninas, as 3 moças, já tudo quarentona quase, com netos e tudo, temos netos. E permanecemos na luta, né? Permanecemos no trabalho. Eu gostaria de que você falasse um pouquinho, Gladys, como evangelizadora e como pedagoga que tu és, sobre a educação dessa geração nova. Né? A gente vê que aí as crianças aqui, a maioria é mãe, agora já está se tornando avó, professora, né? Então eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? O desafio, na verdade, de trabalhar com essas crianças que a gente vê que são diferentes. São diferentes. Atualmente a gurizada, esses espíritos já vêm, né, com um chip diferente do nosso, né? Mas são muito ativos e tudo. Tem uma inteligência já mais desenvolvida na área intelectual, tem mais facilidades para aprendizagem, mas necessitam muito da educação moral. São espíritos que não estão aqui por acaso, estão aqui para aprenderem a serem éticos, a serem responsáveis, né? A serem bons, a serem evangelizados. Então, e o fundamental, veja, quando a gente reencarna, né, todos nós passamos por esse processo, lá na espiritualidade, nós somos preparados. Lá, quando a gente desencarna, a gente faz a avaliação, né, do nosso processo até ali. E aí que a gente constata que nem sempre nós conseguimos vencer todas as dificuldades, até criamos outras, né, pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. E pela falha, muitas vezes, que houve na nossa educação lá na infância, na família, com os pais. Então, é fora de dúvida que o lar é a primeira escola do espírito reencarnado. E a mãe e o pai são os primeiros professores. Isso é Emmanuel que diz. Então, assim, essa responsabilidade, nós adultos, pai e mãe, temos que assumir. Quando Deus nos encaminha, através de todo esse processo da lei divina, o Espírito, para nós recebermos aqui na consanguinidade ou na adoção, isso também é importante, né? Porque quando a gente adota, a adoção é do coração, né? E nós temos lá um caso assim, nós em casa, né? Então, assim, a adoção, ela esse espírito, porque também está sequioso de receber
o apoio, o amparo que ele necessita. Então a criança, o espírito reencarnado, ele vai demonstrando que ele precisa receber as informações necessárias. O que representa a infância na reencarnação? Então, lá do outro lado, houve todo um esforço, né, da espiritualidade, das equipes espirituais. Isso na obra de André Luiz é muito claro, né, que existem departamentos específicos. No caso, ele fala na colônia do nosso lar, mas existem milhares de colônias espirituais, e nós certamente viemos de algumas delas. Então, quando a gente está lá do outro lado, a gente é preparado. O espírito que vai ser nosso filho, nossa filha, ele está sendo preparado lá do outro lado. Antes de reencarnarmos, já tínhamos mais ou menos acertado, né, que a gente ia se reunir juntos, às vezes por afinidade, por grande amor, e às vezes por adversidades do passado, quando nós, na consanguinidade, na família humana, teríamos a tarefa de dirimir esses problemas difíceis, né, de dirimir essas animosidades que existem. Então, nem sempre a família é um espaço de afinidades, de coisas boas, né, de alegria. Muitas vezes nós nos encontramos ali com adversários do passado. Então no momento em que esse espírito precisa reencarnar, a espiritualidade promove ainda no plano espiritual o encontro com os futuros pais. A espiritualidade vai procurar fazer essa reunião e trazer para a psicosfera desses futuros pais, do futuro lar, um pouco a presença daquele espírito. E André Luiz descreve muito bem isso Entre o Céu e a Terra, no caso de Sigismundo, né? Ele descreve um caso desses assim. Então, ser pai, ser mãe, foi um acerto que nós já fizemos lá na espiritualidade. Tanto o consanguíneo quanto o adotivo, nós já fizemos. E esse filho vem para nós, né? Vem, e qual é o objetivo dele estar conosco? É crescer, é evoluir, é superar as dificuldades. E aquela coisinha, imagina como Deus é sábio, né? Olha a pedagogia divina. Às vezes nós recebemos nos braços um inimigo do passado, ou que nós prejudicamos, ou que fomos prejudicados por ele. E ele vem naquele formato tão meigo. A criança é a coisa mais linda. Eu adoro ver os berçários e tudo, as crianças, né? São as coisinhas mais lindas. Aquele espírito pode ter sido assim um problema no passado, mas ele volta com a inocência, com a pureza. E essa é a grande tarefa da reencarnação, né? Ele vem, e o período ele vai passar na fase da infância, em que ele traz adormecida a sua memória ampla, a sua consciência. É como se fosse realmente um ser novo. E aí a responsabilidade dos pais. Porque nós vamos ter, na primeira fase da infância, a oportunidade de encaminhar esse espírito para Deus. Encaminhar esse espírito para o bem. Então, aquela coisinha fofa, meiguinha, né, que a gente se enternece, ele vai mostrando quem ele é. Ele vai mostrando. Olha, ele vai mostrando as garrinhas dele. Né? Com 2, 3 anos. Quem é que tem aí com 2, 3 aninhos? Tem alguém que tem criança nessa fase? Acelerando os 2 anos. Ele já não está se mostrando quem ele é? E esses agora vêm ainda com mais força. E vão mostrando. Então, assim, a gente diz assim, né, que eles estão passando ali pela... É a primeira explosão do eu. Eles sabem tudo, né? E mesmo não sabendo falar direito, eles querem se impor. Eles querem se impor. Então, aí entra a educação. O que é educar? Essa palavra vem do latim, quer dizer exducere, tirar de dentro. Não é por de fora. Nós trabalhamos de tal forma com as nossas crianças, com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos evangelizantes, quando tiverem evangelização, trabalhamos de tal forma que ele possa extrair todo o potencial divino que tem. Ninguém nasce na Terra sem a ideia de Deus. A ideia de Deus ela é inata em nós, porque nós somos criados por Ele. Nós temos a consciência divina. E o que acontece, visando na educação, muitas vezes, da criança? Os pais abafam esse lado. Abafam, né? Estimulam o egoísmo, né? Aí ele se joga no chão e teima, e bate com a cabecinha na parede. Eu conheço mães assim, eu tive inclusive uma delas, das minhas assim, que era
tentava se impor. E aí é que a gente tem que educar, não é bater, não é agredir, mas mostrar o caminho. Não é assim, não. Vai sentar ali e vai pensar. E isso nós temos muito que usar com esses espíritos que estão retornando agora. São espíritos intelectualmente muito avançados, mas que estão ainda necessitados de voltar para a Terra porque não estão perfeitos. Não estão, mas é índico, é cristal, tá? Não importa como é que eu falo. Mas se ele está aqui do nosso lado, se ele vem como nosso filho, ele precisa ser encaminhado para o bem. Então, a qualquer delito, a qualquer coisinha, a qualquer birra, a qualquer mordidinha que ele dá no outro, a qualquer coisa que ele pegue que não é dele, e tenha uma crise de impertinência, para tudo. Aí é que está o segredo da educação. Para. Não é assim, meu amor. Não é assim que tu vais conseguir as coisas. Não está certo. Não se morde o amiguinho, o maninho, né? Não se chuta o cachorrinho. Então a gente vai... Isto é educar. Porque aí mostrando, né, a natureza para a criança, as flores, o céu, os animais, tudo que nos cerca, que é obra divina. Então, isso a criança vai se planificando e vai se estruturando como um ser integral. E o que tem ocorrido na nossa cultura ocidental? Nós, pais, não estamos preparados para educar. Não estamos preparados para educar. Né? O que a gente quer? Que, no nosso egoísmo, que os nossos filhos não passem pelos problemas que nós já passamos. Então a gente muitas vezes superprotege, exagera nas coisas materiais, quando não, e eles vão ficando pequenos prepotentes, pequenos tiranos do lar. Então nós temos que ter muito cuidado com essa questão na primeira infância. Né? Até os 7, 8 anos vai se construindo esta nova personalidade da encarnação, vencendo os erros do passado. Pode estar ali um prepotente, um criminoso, ou um espírito extraordinariamente já evoluído. Mas todos eles, evoluídos ou não, passam pelo processo de esquecimento. Né? Então, o que os espíritos estão nos informando, até através do Divaldo? Que estão nascendo muitos espíritos iluminados. Estão nascendo muitos espíritos de luz. Espíritos, inclusive, que trabalharam diretamente com Jesus, como apóstolos, profetas, né, discípulos, espíritos altamente iluminados, já muito bons, mas passam pelo processo do esquecimento, porque essa é a lei biológica do nosso plano. Né? Então, claro que eles já trazem aquilo muito forte em si, mas o lar vai ajudar a despertar aquela potencialidade extraordinária. Nós estamos vendo crianças assim, precocemente. Eu que trabalho lá com a gurizada lá do Dias da Cruz, que são crianças oriundas da pobreza, das dificuldades familiares, de lares desfeitos, né? Mas que passam o dia lá conosco. A gente já observa, né, o quanto o lar influencia, quanto aquele momento familiar influencia no comportamento delas. Né? Então, nos primeiros dias que elas estão lá, mesmo as pequeninas, a gente já tem ideia de como é que é a família. Nos primeiros dias. E na escola regular também, eu como professora, a gente já nos primeiros dias de aula já tinha um quadro, uma fotografia de como é que era a família, como é que era dentro daquele lar, que a criança revela. Então, uma coisa que nós temos que ter conscientes, dizendo, é que nós somos o modelo para essa criança. E ela vai imitar, a criança imita. Ela imita a fala, ela caminha porque ela está imitando, todo esse processo de evolução, a base é a imitação dos que estão ali à sua volta, dos adultos que estão à sua volta. Então, é um processo. Então, orar com a criança de noite, né? Fazer a prece, contar uma história edificante, tudo isso faz parte dessa construção, dessa identidade moral que essa personalidade da atual encarnação precisa desenvolver. E aí, então, ele vai se estruturando. Depois, a evangelização também vai ajudar muito, né? O esclarecimento dos pais vai ajudar. E essa criança vai, então, se reencontrando. No momento em que nós começamos a fazer uma educação, nos voltarmos para essa educação da moralidade, nós estamos fazendo para essa criança o caminho de volta para Deus.
Então isso é que é importante. Né? A importância da prece, né? A prece. Nos traz sempre essa questão. E a criança percebe, ela percebe a influência da prece, ela se sente bem. Tem a nossa netinha mais nova que está com 8 anos, quando ela está com qualquer dificuldade, ela quer que com a mãe dela, vamos fazer uma prece, mãe, vamos orar, né? Mãe, me dá um pouquinho da água fluida. E as coisas, e a gente faz isso como pai, como mãe, com tanto amor. Eu lembro que uma das minhas, eu tirava febre só com prece. Essa filha, eu nunca precisei de medicação. Né? As outras, uma precisava de antibiótico, e a gente sempre busca isso aí, né? Mas essa, era só eu ficar junto a ela, impor as minhas mãos, fazer uma prece e conversar com ela para ela se serenar. A Fernanda, passava tudo. Hoje é a mãe dessa que tem 8 anos. Né? E que ela também agora pede para a mãe para fazer a prece. Então, isso tudo vai. Mas é muito importante também, estou vendo que tem jovens aqui que vão ser mãe futuramente, tá? O período da gestação. O período da gestação é importantíssimo. Né? A gente tem que, nessa fase da gestação, por isso que nós trabalhamos muitos anos lá na federação com os pais gestantes. Importantíssimo, né, Paulo? O trabalho que começou lá no Bezerra de Menezes, lá em Porto Alegre. Os pais gestantes, quer dizer, é um trabalho dentro da área da família, né, em que a gente oportuniza, né, que aqueles pais que querem se tornar pais, muitas vezes não conseguem, né, por um motivo ou outro, e muitas aqueles pais que estão em processo que a mulher está gestando já, né, e que, ou com dificuldade ou sem dificuldade nenhuma. Então, assim, para despertar nos pais a importância deste momento. No ventre materno, todos nós passamos por esse processo antes de chegar em Canaã, e a gente não lembra isso conscientemente, né? O sentido que se forma é o sentido da audição. A gente ouve tudo. No 5º mês de gestação, a barriguinha está lá e a criança já ouve tudo. Então, como é que ela ouve? Ela percebe pela vibração emocional. Então, se não, o casal não está satisfeito, ou só a mulher que sobrou, está em felicidade porque está naquela situação, tudo isso o feto capta. Tudo ele capta. E aquela mãe que ora, né, que faz a prece, que canta, musiquinha suave, conta histórias. Então, quando nós começamos a trabalhar com o projeto Conte Mais, que agora já vai fazer 16 anos, tinha uma jovem que estava grávida, e aí começamos, a avó e a mãe começaram a trabalhar com ela as histórias. Precisa ver esse menino hoje, com 13 anos, o que é a preciosidade de criatura. Né? É um excelente aluno, é um excelente filho, e foi de um lar conturbado, porque os pais não ficaram juntos, se separaram logo em seguida. Foi uma gestação inesperada, na adolescência da menina. E o quanto fez bem esse processo que a mãe e a avó se detiveram em trabalhar esse espírito, em fazer ele ouvir coisas boas, em mensagens positivas, né? Ele foi ouvindo na gestação. E depois continuou, né, todas as noites com a oração, com uma história gostosa, né, com cantiga de ninar. A criança adora, porque a criança adora a música. Né? Então, é aquele ser que está tendo uma nova oportunidade e que a gente está construindo esse laço que ele vai caminhar pela vida toda. Nós vamos encontrar no livro que a Ivone Pereira psicografou, Memória de um Suicida, esse grupo de 10 suicidas que estavam lá nas regiões mais umbralinas, quando foram resgatados e trazidos para a colônia, para a Legião de Maria, Maria, Mãe de Jesus, é o espírito que coordena o resgate de todos estes suicidas. Né? Então, depois do tempo que esses espíritos permaneceram lá naquelas zonas umbralinas, daquelas formas terríveis, e foram sendo resgatados pelos legionários de Maria, quando formou esse grupo de 10,
e entre eles o Camilo Castelo Branco, que é o que vai ditar para a Ivone Pereira o livro. E lá pelas tantas do livro, um livro imenso, mas muito interessante, que a gente aconselha a leitura, um deles vai dizer por que ele foi buscar o suicídio, ou por que levou ele a não conter essa atitude. Porque o lar em que ele se formou não se falava em Deus, não se falava em Jesus, não tinha prece. A vida para ele, quando ele ficou cego, perdeu o sentido. E fazia parte da prova dele, né? Da prova dessa encarnação. Né? Fazia parte da programação que ele mesmo, na espiritualidade, tinha feito. Junto com o seu espírito protetor, o seu anjo guardião. E nós vamos nos distanciando da criança. É importantíssimo que a gente se dê conta disso, que a criança tem um espírito protetor. Nós todos temos, que é o anjo da guarda, que ajudou a fazer a programação para essa encarnação. Então, uma coisa boa para a mãe e para o pai é pedir a proteção desse espírito. Né? Como é que ela vai encaminhar, né, a criança? Mas então é isso aí. Mas eu gostaria de intervir. Hoje a gente vai descobrindo, a ciência vai descobrindo aquilo que o Espiritismo já nos traz. O espírito, embora esteja ali naquele corpo sem poder se manifestar, ele pode carregar traumas já da vida uterina. Sim, sim. Ele acompanha toda a vida emocional, psicológica. E de todos aqueles que estão ali à volta. Saiu agora, Gladys, essa semana aí o pessoal mandou um WhatsApp lá no Instituto Marques, em Barcelona. O feto é capaz de ouvir e cantar músicas com 4 meses de gestação. Botaram música através da vagina da mulher, botaram a parede aproximada. Não precisa, é só botar. Mas daí ela tem que vir de lá. E aí eles filmaram o bebê cantando com 4 meses, dentro da barriga da mãe, as músicas que eram colocadas. Então a gente vê que muitas vezes dores, traumas, sofrimentos, perturbações que a gente tem na vida adulta, o ponto de partida foi na gestação. As brigas domésticas, o desamor, o egoísmo, a agressividade, né? A falta de prece. Então por isso que já na casa espírita nós já temos a evangelização de bebês. A gestante vai grávida. Então são pequenas notas, pequenos diálogos. Que na verdade a evangelização de bebês é evangelização para o pai e para a mãe também. E tem que ficar junto, né? Geralmente se propicia que fique juntos. Mas essa questão da audição é fundamental. É fundamental. E da música tem um poder extraordinário. Na Espanha também é feito um estudo nos recém-nascidos que são filhos de mães dependentes químicas. Então o que eles constataram? O filho de dependente químico, da dependência química, quando eles nascem, eles ficam numa síndrome de abstinência. Ficam extremamente agitados. A criança fica sofrendo horrores, porque eles sentem necessidade daquela droga que o corpo da mãe lhe fornecia. E agora não. Então eles ficam numa agitação incrível. Então eles começaram a trabalhar a música para essas crianças, né? Então, e eles então começaram a perceber que esse nenê vai se acalmando, vai se harmonizando, a importância da boa música também, né? Por que a mãe canta? Quem é que canta a cantiga de ninar aqui das crianças? É automático, né? É automático, a gente sente aquela vontade de cantar, né? Músicas de acalanto, né? Músicas de ninar. E isso faz um bem incrível para a criança, né? A voz humana, porque na canção aquela ali vai carregada de amor, né? Vai carregada de bem-querença para aquela criatura extraordinária que está ali. Então isso tudo vai estruturando psicologicamente essa personalidade para a atual encarnação. Então, a conclusão que se chega, que é fundamental, né, que nós possamos, na fase da infância, dar toda essa estrutura emocional positiva, né, religiosa, né, que é a religiosidade, que é básica no ser humano, não importa a religião, né, mas a ideia de Deus, a ideia da natureza, de Deus Pai Criador de tudo que existe,
Isso é muito importante na estrutura positiva dessa personalidade, né, Paulo? Que essa criança, então, vai... Não, quando ela tiver uma diversidade na vida, ela não vai buscar o suicídio, ela vai buscar a prece, ela vai buscar um aconselhamento, ela vai buscar alguma coisa positiva, né, que ela possa superar aquela dor. Agora, outra coisa muito importante para quem tem filho pequeno, para quem é educador, é saber frustrar a criança. Nem tudo nós podemos fazer. Nós temos a mania de achar que não precisa sofrer, que não precisa passar por uma situação. Então a gente vai aplainando os caminhos. Não, a criança precisa se dar conta que nós de vez em quando choramos, que nós temos problemas, que a vida não é fácil. A gente tem que conversar isso com a criança, né? Hoje a mamãe está triste, aconteceu isso, não Deus quer, mas já vai passar, Deus vai nos ajudar. Então, assim, à medida que... E muitas vezes frustrar. Não, hoje a criança quer uma coisa que eu tenho, hoje não tem. Hoje não vai ter. Assim. Não, outro dia a gente consegue. Mas a criança, por exemplo, e eles são danados, são espíritos que vêm com os problemas do passado. Eles trazem para resgatar, para modificar. Aí tem aquela criança que é calma, é tranquila, né? Tudo tá bem, dorme bem, e tem aquele outro que vem agitado. Eu tinha uma das minhas que era danada, ela quando ficava braba, ela esfregava um pezinho no outro, né? O calcanhar, assim, e a minha sogra dizia, bom, se fosse pedra já estava saindo fogo. Quer dizer, ela não queria esperar na fome ou para trocar as fraldas, ela ficava irritada. Então, e aí a gente tem que conversar. Olha, te acalma, meu amorzinho. A mamãe já vai te ajeitar, mas espera um pouquinho, a mamãe está ocupada. Então a gente vai conversando com o espírito, conversando mesmo, racionalmente, mas de uma forma amena. O correto é que a gente não gritasse com a criança, nós não alterássemos a voz toda, sempre a corrigenda, né? O elogio, tudo no mesmo tom de voz. É o ideal. Né? Nem sempre a gente está com equilíbrio emocional. Que bom se nós adultos tivéssemos esse equilíbrio. Né? Então, as minhas filhas mexem comigo, mãe, tem a mania de estar fazendo curso para pais, falando com pais e com professores e com crianças. No entretanto, quando tu nos criou, não foi bem assim. Claro, eu não sabia dessas coisas. Eu não sabia dessas coisas. Não é, Silvio? Eu digo, eu não sabia. Né? A gente vai aprendendo. E agora a minha ânsia é passar essa informação, né? Que pode ser... E mesmo assim, eu não tendo sido essa mãe perfeita, elas são extraordinárias. Imagina se eu tivesse... Eu mexo com elas. Mesmo assim, deu certo. Né? Todo mundo tem autonomia, todo mundo tem a sua vida estruturada, né? E tal. Claro, com altos e baixos, né? Mas pelo menos estão vivendo com harmonia, né? Então, estão superando as dificuldades. Então, imagina agora que nós temos esse recurso, né? De podermos já trocar todas essas experiências que a ciência está comprovando. A gente vê que à frente de tudo é o amor, né? À frente de tudo é o amor. É o amor. Levando em consideração isso que tu nos traz, a gente percebe que durante a gestação, né, ainda já existe um princípio, durante, né, todo o processo de gestação existe ali um princípio de vida, já existe um espírito ali dentro. E a gente vê o seguinte, às vezes a pessoa, a mãe, o pai rejeitam aquele filho. Não. Rejeitam aquele filho desde pequeno. Né? Ali já vai se criar uma criança talvez revoltada contra os pais, contra a família, né? Então é o amor, né? O abandono, né, da mãe, do pai na primeira infância é muito marcante na estrutura psicológica desse espírito. Mesmo que a criança seja adotada na mais tenra idade, aquilo ali vai se refletir, porque houve já na gestação, já houve o desprezo, né? Já houve os questionamentos, e o espírito captou. Então, a questão da ligação com a mãe é muito forte, né? Porque são 9 meses de vínculo, de uma dependência mútua, né? De uma simbiose em que se vive, né? E esse espírito, ele não pensa que ele nasce e ele se desvincula da mãe. Não, a criança por alguns bons meses ela entende a mãe como sendo ela não consegue se desvincular daquela figura. Aí que entra a figura do pai, né? Aí que entra a ação do homem, né?
ou da pessoa que faz o papel de pai, para que ela possa se desvincular daquele vínculo muito profundo que houve, né, com a psique da mãe. Então, são coisas assim que nós temos que ir aos pouquinhos, né, resolvendo, né, e ajudando. Ou então outra pessoa ajudar, ou a avó, ou um tio, ou uma tia, né, para desvincular daquele apego, né, daquele apego extraordinário. Eu me lembro que a minha filha mais velha, a mais nova, né, ela, como era a caçula, né, eu tinha assim, um apego muito grande com ela, né, muito grande. Então, assim, ela dizia, a outra mais nova dizia assim, a Lili é o grude da mãe, é o grude, ela estava sempre grudada, sempre grudada. E isso, hoje a gente vê que não é positivo, né? Que não é positivo. Eu só fui me desvincular dela quando ela fez 18 anos, que já estava na faculdade, e ela foi para o exterior, um país aqui latino, né? Para fazer um estágio pela faculdade. Se vocês não imaginam o que eu sofri, porque foi um parto, foi um novo parto. Mas nós não podemos ser assim egoístas, né? Não podemos. Lá se foi o meu nenê, que já estava com 18 anos. Né? Então, são essas experiências que a gente vai vivendo. Mas a gente tem que ter coragem, né, de promover essa ruptura, né? De deixar que esse serzinho vá tendo uma certa autonomia. E a gente vai corrigindo os equívocos que eles vão mostrando. Então, às vezes a gente observa, né? Às vezes a criança é impertinente, está ali sendo inconveniente no local até público, muitas vezes se joga no chão e tal. E eu já ouvi uma vez a mamãe dizer, mas o meu nenê tem personalidade, isso vai ser uma personalidade forte. Não é assim. Ela tem que corrigir essa tendência negativa. Né? Não é gritando, mas é colocando com clareza para a criança que não é o comportamento adequado. O castigo, o castigo, ele tem momento oportuno, não no sentido de castigar, mas da criança. No momento em que ocorre o erro da criança, vamos dizer assim, que às vezes nem é nem inconsciente, ela não se dá conta, e aí que tá aí, por isso que a gente tem que educar, para tudo. Vamos sentar com a criança, olho no olho, e conversar. Não é assim, meu amor. Tu não pode fazer esse comportamento não é positivo, né? E aí a gente vai conversando na linguagem mais amena que a gente possa ter e se repetir de novo, para tudo, senta, né? Bota para pensar, agora tu vai ficar pensando, né? E atualmente tirar outro problema sério que está acontecendo, né, Paulo, é com a questão do telefone celular, com a questão da internet, né? Então não sei como é que está a moda aqui, né? Mas isso todo tudo, lugar, nós temos que controlar. A criança tem que ter horário, né? Até os 3, 4 anos não é conveniente ficar mais que 20 minutos por dia na frente do aparelho, porque promove o problema da visão, cerebral, estrutura física. Então as pessoas, o jovem hoje já está assim, ele não é o ser ereto, né? Porque ele está sempre com o celular. Então a gente tem o jovem e o adulto, né? O jovem e os velhos. O jovem e os velhos. Alguns até mais que o jovem. Fica jogando todo ruim para os jovens. E os velhos na larga do telefone. E o Face e tudo. Então, esquecer. Nós estamos vivendo muito, nos afastando do relacionamento direto, né? A gente está criando assim muita relacionamento virtual, né? E manda isso. Às vezes eu costumo dizer, né, conversando com o jovem, às vezes toda a família está dentro de casa, a mãe está ali, cada um está com o seu aparelhinho. A mãe está ali fazendo a comida, daqui a pouco ela termina o almoço, teve a mesa e tem que botar no WhatsApp. Almoço servido. Estão todos em casa. Mas, né, aí vocês veem que é uma realidade, né? Então, acabou esse pequeno momento, como esse convívio que nós estamos fazendo aqui, são momentos de genuína felicidade para a criança. Quer dizer, em casa, teve um momento que tu desliga os meios de comunicação de massa. Desliga. Deixa lá os aparelhos desliga o Jornal Nacional, desliga a novela e vamos sentar para conversar. Isso a criança precisa, o jovem precisa.
O adolescente precisa muito disso aí. O adolescente está isolado. Isolado na família, isolado na escola, isolado na sociedade, porque ele tá criando só um mundo virtual onde ele não sabe se comunicar com os outros. A maior dificuldade hoje, né, no vestibular é a redação. Porque para mim escrever, eu tenho que falar. E não existe mais a palavra, o diálogo. Não existe tanto mais. Então, o lar tem que proporcionar estes momentos, né, em que vai haver uma interatividade entre todos, olho no olho, sentados juntos, ali sentados no chão, conversando, sentados no sofá, né, fazendo o Evangelho no lar é um processo extraordinariamente positivo, né, em que as criaturas se reúnem em torno de um objetivo, né, com criança pequena, traz a história, pode botar ali a folhinha para ela desenhar, mas é um momento em que não vai estar, os meios de comunicação não vão estar ligados. A gente vai estar desligado, né? Então é isso aí. Ontem na palestra, acho que o Luizandro quer fazer uma colocação, mas só para aproveitar, você colocou sobre a questão das sinapses, que são uma necessidades do nosso corpo. O que ocorre quando se está no celular e o que ocorre quando se está numa leitura? As sinapses são descargas elétricas que o cérebro, né, promove. A emoção, nós sentimos amor, ou ódio, ou raiva, ou alegria, ou tristeza, a emoção provoca reações químicas no cérebro. E a intelectualidade, quando nós usamos especificamente o lado intelectual, provoca reações elétricas. Então, as sinapses são reações elétricas. Então, quando a pessoa está lendo uma página bonita, está interagindo com uma ideia escrita, isso nós precisamos utilizar mais a leitura e estimular a criança a ler, e de preferência no livro, não só na telinha, né? O cérebro promove 27 sinapses diferentes, quer dizer, o cérebro o campo cerebral fica todo irrigado. Se nós olhamos uma imagem, ficamos olhando na internet ou no celular, né, ali está postando aquele prato, né, aquela comida extraordinária, né, ou está postando uma pose, né, um selfie, vocês já viram que todos no Face todo mundo é feliz, né? Todo mundo é feliz. Então, ali só ativa 3 sinapses do cérebro, enquanto a leitura, né, sem imagem, provoca 27 sinapses. Então, o que nós precisamos, né? É nos desligar um pouquinho dessas cenas, televisão, tudo é imagem e movimento, né? Que aquilo vai pulverizando o nosso cérebro e o que os cientistas estão descobrindo? Que a criança que precocemente fica sujeita a essas pulsações de imagem, embota a parte intelectual. Elas vão ficando burras, porque não estimula. Também, né? Porque elas vão se fechando, tem pesquisas que demonstram que a criança, que hoje está se desenvolvendo naqueles que ficam muito em aparelhos, o egoísmo. O egoísmo. Né? Porque ela se fecha e não quer saber do exterior. Não quer saber do exterior. E fisicamente também ficam extremamente prejudicados, porque não sobem em árvore, não pulam, não correm, não tem tempo para jogar bola, né? Para brincar de carrinho, para brincar de boneca, porque eles têm uma fixação por aquela imagem, por aquele movimento, aquilo ali, os jogos, né? Os joguinhos, tudo, isso atrai muito a criança. Mas os pais têm que pôr limite nesse uso. Né? Então, que eu falo, está perguntando qual é o castigo. Tira esse aparelho. Não, né? Tira esse aparelho. Portanto, hoje tu não vai mais mexer no aparelho. Vai ser uns 2 dias e cumprir isso aí. Tu vai viver sempre. O que um grande estudioso do comportamento humano que está percebendo que a juventude de hoje no mundo todo está sofrendo de SPA, síndrome do pensamento acelerado, pelo excesso de uso, né, desses aparelhos. Então, o pensamento está acelerado. Né? Aí a gente vê, quem é professor está vendo, que é uma dificuldade da aula hoje para essa gurizada, né? Porque eles não querem parar para pensar, para discutir, para dialogar, a dificuldade da palavra, né? Porque isso não foi feito no lar. Né? Então, a gente tem que construir isso no lar. Então,
a juventude no mundo está apresentando essa síndrome do pensamento acelerado. E um dos grandes pesquisadores desta área, ele coloca o seguinte, que o ideal era esses jovens ficar 6 meses sem acessar esse tipo de comunicação. 6 meses. E os adultos também. Ele aconselha também que os adultos parem para voltar a ser quem ele deve ser. Né? Porque eu luto muito com a questão de Face, tudo tenho, mas eu uso com muita parcimônia e tal. E às vezes eu, por curiosidade, acesso lá minhas amigas, meu Deus, todo mundo é feliz, todo mundo está numa excelente situação, aqueles selfies são maravilhosos, né? Os encontros, né? Todo mundo é extremamente feliz. Uma fantasia. E quanto drama, né? Quantos dramas estão ali por trás, né? Eu não sei se a gente poderia comentar agora, se entraria essas sinapses da boa leitura e quem sabe até dos bons diálogos domésticos, não seria aquelas hinas que estabelecem a sensação agradável do bem-estar e de felicidade que são produzidas? Que faz falta porque gera depressão, a gente fica demais e não produz essas sinapses positivas. O cérebro produz, estimulado pelas coisas boas, né, a serotonina, que é um hormônio positivo, é o hormônio da alegria, da saúde, né? E que falta, por exemplo, no depressivo. Esse é o hormônio que falta no depressivo. E que muitas vezes ele tem que usar medicação para estimular novamente essa produção cerebral de serotonina. E o que acontece, né, com a falta, né, Paulo, dessa interação, desse momento de conversa, a prece. Bom, nós temos trabalhado com neurocientistas lá da PUC, porque eu trabalhei agora como coordenadora do ensino religioso no Estado, o que provoca, hoje comprovada pela neurociência, pelos aparelhos extraordinários, né, que trabalham no cérebro, né, que registram no computador as oscilações do cérebro, as reações, os campos que são irrigados, a prece, ela promove uma irrigação, a prece sincera, uma irrigação extraordinária em várias áreas do cérebro, né? A pessoa se renova. Então imagina a prece em conjunto, todos com a mesma sinceridade, quer dizer, formam uma região extraordinária de luz que nós, pela nossa visão precária na matéria, a gente não percebe, né? A visão extraordinária que se forma, né, no momento em que a gente ora, ou sozinho ou em conjunto. E Jesus já dizia, quando 1 ou 2 se reunirem em meu nome, eu estarei entre eles. Quer dizer, quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, não precisa ser um grande número, mas quando há a sintonia dos pensamentos positivos que acompanham a prece, meu Deus, se abre, né, um canal, e Joana de Ângeles explica como é que isso acontece. Né? Se abre um canal, naquele momento ali, um canal de luz com a espiritualidade superior. Porque a planeta Terra, ele está envolto numa crosta vibrativa, negativa, densa, por causa dos pensamentos que nós estamos emitindo aqui na humanidade. Né? A coisa não está fácil. Né? E a espiritualidade superior tem dificuldade de penetrar. Não é que os bons espíritos nos abandonassem, né? Eles querem penetrar. E quando é que eles têm oportunidade de conseguir chegar até nós para expandir a luz, atender as que estão necessitadas? É quando, por exemplo, num grupo como o nosso aqui agora nesse momento, nós estamos abrindo um canal em que a espiritualidade superior pode chegar até a psicosfera da Terra, mais próxima à Terra, e atender as comunidades, e ao hospital, e ao leprosário, enfim, né? Atender aqueles que estão necessitando, aquele que vai se matar, né? Porque muitas vezes, por essa nossa vibração carregada, pesada, o eletromagnetismo que nós fornecemos para o nosso planeta é extremamente pesado, negativo. Então a gente tem que mudar a sintonia, né? E quando a pessoa ora, nesse momento de prece, de meditação, ou prece na família, ou no grupo, ou no centro espírita, ou na própria denominação religiosa que a pessoa abraça, na igreja, enfim, se aquilo é feito com sinceridade, a espiritualidade superior usa para expandir o atendimento àqueles que estão necessitados, não só naquele grupo que vai receber, né, esse banho de luz,
mas os que estão necessitados ali, em toda aquela área que precisa ser atendida. Então, isso é muito importante esse momento, né, em que a gente possa educar a nossa criança, que ela saiba, né, fazer uma introspecção para dentro de si, fazer uma prece, né, se sintonizar com Deus. Eu tive uma experiência muito interessante com as minhas crianças. Eu tinha as duas primeiras pequenas, a mais velha tinha uns 3 aninhos, eu já tinha a outra nenê, e eu todas as noites orava para o Papai do Céu. Claro que vai fazer a prece de acordo com o entendimento dela, né? Aí vamos agradecer o Papai do Céu. Ela se postava direitinho, eu com o nenê no colo e ela já do ladinho sentada na cama. E então todas as noites a gente fazia orar para o Papai do Céu, pedir para ele nos proteger, vamos agradecer tudo que nós tivemos, o papá, né? A presença do papai, da mamãe, da avó, e aí eu conversando com ela. E eu então fui conversando com Deus. Papai do Céu, muito obrigado por tudo que nós tivemos hoje, Papai do Céu nos abençoe. E quando eu abro os olhos, fiz a prece de hoje, ela está levantando a coberta e olhando para baixo da cama. E eu disse, o que é, Silvana? O que foi, minha filha? Mamãe, onde está Papai do Céu? Porque o pensamento da criança é concreto. E eu estava conversando com o Papai do Céu, e ela queria ver onde ele estava. Quer dizer, ela tinha certeza que ele existia. Sim. Ela só queria saber onde é que ele está. A criança tem um pensamento concreto. Né? Aí então tentei explicar, né, no entendimento dela, que o Papai do Céu nos ouvia de toda maneira, tudo e tal. Né? Mas isso é que eu quero dizer para vocês. A criança, se nós oramos com a criança, ela tem certeza daquilo. Porque a mãe e o pai representam Deus para a criança. Por isso que o pai e a mãe são co-criadores da vida, né? Ajudam na criação. E aí depois, né, Deus nos outorga essa criança, esse filho, para nós encaminharmos lá, né? É que nem dizia o Raul, uma vez fazendo uma palestra, né, que nós somos, pegando o Khalil Gibran Khalil, né, vossos filhos não são vossos filhos. Então o Khalil vai explicar que o pai e a mãe é o arco que vai lançar, representa o arco que vai lançar a flecha. A flecha é o filho. E nós temos que lançar para o mundo. Nós não estamos criando os filhos para nós. Nós temos que lançar para o mundo. Aí tem gente que tem a síndrome do ninho vazio, que fica chorosa, depois que criou, não quer largar, não se desvincula. Né? É difícil. Eu sou diferente. Eu dou graças a Deus que eu já estou pronto para seguir as tuas vidas. Né? Dou graças a Deus, e claro, sempre acompanhando junto, mas dá autonomia, né? Dá autonomia. É isso que é preciso. Então, o Raul então apresentou ele trouxe a poesia do Khalil Gibran para mostrar o nosso papel. Né? Mas nós temos que lançar essa flecha para o mundo, mas preparada. Mas se nós não corrigimos nada, não oferecemos nada para esse espírito, para essa encarnação, que vai lhe dar solidez, que flecha vai ser essa? A Gladys, ela é uma contadora de histórias. E são 16 anos, né? À frente do projeto Conte Mais. Comenta um pouquinho com o grupo, Gladys, os objetivos, a proposta do trabalho. Nós, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, o Movimento Espírita em geral, na época, 1948, já vai um tempo, né? Não era nascido ainda, né? Eu até já era. Agora que eu estou me dando pouco. Eu nasci em 45. No final da guerra, 4 dias antes de terminar a Segunda Guerra Mundial. Quando os espíritos se deram conta que eu tinha reencarnado, resolveram parar a guerra. Diz que a história... Ainda bem. Não, a história contemporânea, a história que nós estamos testemunhando, do desfecho que nós fizemos, porque nós resolveram parar a guerra. Mas aquele episódio trágico, né, toda da Segunda Guerra Mundial. A gente é fruto disso, né? Muitos de nós, até vocês mais novos, tiveram esse embate terrível. Mas na realidade eu tenho consciência que eu fui até ligado ao nazismo, então a gente estamos nos corrigindo. E o projeto Conte Mais nasce em 1948, com essa figura extraordinária de Francisco Spinelli. Francisco Spinelli era um italiano que veio de muda para o Brasil com 18 anos, entrou por vacaria,
depois foi indo para Bom Jesus, e aqui ele se tornou espírita, mas segundo as informações que nós temos de Divaldo, ele já tinha sido espírita na época da codificação espírita lá com Allan Kardec. E ele então vem para cá com a incumbência espiritual de implantar aqui no Rio Grande do Sul, né, a ideia do trabalho de evangelização espírita infanto-juvenil. Essa ideia do trabalho organizado surgiu aqui no Rio Grande do Sul. Né? Atender a criança e o jovem dentro da instituição espírita, essa ideia surgiu, vai surgir com a nossa federação aqui em 1948, quando Spinelli era vice-presidente da federação e responsável pela área da educação. Toda essa estrutura é importante. Né? Então Spinelli reuniu um grupo de senhoras, ele era do Dias da Cruz, Spinelli era do Dias da Cruz, lá de Porto Alegre. E lá sempre teve crianças, sempre teve esse atendimento à infância, principalmente na época, a infância totalmente desvalida. Sempre teve turmas de crianças lá que eram atendidas. Então, não havia lugar melhor para se fazer uma experiência, né? E o Spinelli, então, chamou algumas companheiras dali, entre elas uma professora que tinha muita experiência, que era a dona Diná Fagundes Rocha, e pediu para a dona Diná que reunisse um grupo de pessoas para começar a preparar aulas de espiritismo, de evangelho para as crianças, mas que fosse de uma forma prazerosa, gostosa, né? Que elas aprendessem a contar histórias, a formar histórias e transformasse a mensagem evangélica trazida por Jesus numa mensagem que fosse atingir a mente da criança e do jovem de uma forma gostosa, e a criança aprendesse, né, aqueles princípios, né, aquelas virtudes todas de uma forma gostosa, na melhor fase de absorção da mente infantil. Hoje a gente sabe que a mente da criança, né, do espírito encarnado na infância, é como se fosse uma esponja, ela vai absorvendo tudo o que o mundo oferece, tudo, de bom e de ruim. Ela absorve, né? Não vem do nada que a pessoa se desvirtua, né? Ela já foi absorvendo ali os exemplos que ela foi vivendo. Então o Spinelli pediu para a dona Diná, fizeram uma programação, né, evangélica, né, obediência, perdão, amor ao próximo, caridade, então assim, todas essas virtudes positivas, e as senhoras essas começaram a construir histórias edificantes, ou resgatado que já havia, né, de fábulas. Elas foram fazendo adaptações e foram se organizando. Esse trabalho foi durando anos, e aí começaram a criar um serviço de preparação de evangelizadores, porque tem que preparar o adulto para dar aula para a criança, o adulto, né? E geralmente na época lá eram senhoras, donas de casa, né? Então, pessoas que não tinham formação pedagógica, então, senhores também. Então elas começaram a criar, faziam o plano de aula, né? Hoje nós vamos abordar o amor ao próximo. Então, o que ilustraria, que história poderia ilustrar esta aula? Aí arrumavam a história sobre o amor ao próximo, perdão, caridade, né? Bondade, enfim, foram construindo todas essas histórias. E isso e começaram a dar aula para as crianças, e os adultos que queriam trabalhar permaneciam no fundo para observar, para aprender como fazer. Vejo, a gente não é num piscar de olho que a gente aprende. Então, eles observavam as pessoas, né? Como é que elas faziam, a dona Diná, a dona Alba, a dona Alcina da Borda, várias educadoras iam lá. E o próprio Spinelli também mostrava como é que era o trabalho com a juventude. Então elas foram construindo essas histórias. Quando nós resgatamos esse projeto, pelo ano de 2000, nós tínhamos mais de 250 histórias guardadas, verdadeiras preciosidades. Já assim, umas em mimeógrafo, já se apagando as letras, né? Outras à mão, escritas à mão, mas que eram histórias que foram passando para os evangelizadores, né? E foram indo. O Brasil todo conhecia algumas dessas histórias, né? Porque faziam congressos, faziam encontros de formação de evangelizadores, tudo. E toda essa ideia partiu daqui do Rio Grande do Sul e foi se expandindo pelo Brasil. Então o Brasil inteiro pedia que a gente reunisse essas histórias.
Eu cheguei, e esse acervo ficou conosco, né? A nossa responsabilidade, porque eu fui diretora do DIGE. E aí a gente pensava, nós temos que fazer um livro, Ainda quando a dona Dina era viva, ela disse, não, isso tem muitas adaptações, ia dar problema nos direitos autorais e tal, não, deixa assim, isso está escrito nos planos de aula e tal. Isso não foi feito ainda com ela em vida, ela morreu lá em 1996. E acabou que nós, então, decidimos, né, quando eu assumi a vice-presidência da federação, inspirada, né, pelo Spinelli, de reunir esse acervo em livro. E aí a gente pensava assim, num livro. Né? Aí reunimos todos esses documentos, esses papéis e tal, e passamos para a mão de uma grande educadora aqui do Rio Grande do Sul, que é a Heloína da Silva Lopes, que tinha sempre também ajudado a dona Diná nessas histórias, como eu também ajudei a partir da década de 1960. E a Heloína, a Heloína veio de Bagé, acompanhada de uma amiga, a Sônia Alcalde, e levou esse material. Digo, Heloína, nós pode ter certeza que nós vamos publicar. Eu preciso que tu organize esse livro. Nós vamos revisando as histórias, vamos trocando ideias, vamos melhorando a linguagem, vamos atualizando, porque tinha assim, tinha lambretas na história, como é que era tênis? Não era tênis, era conga. Conga tinha... Calça de brim? Usava brincoringa. Ramona no cabelo, eu lembro desses textos aí. Então a gente foi atualizando a linguagem, mas a essência... infantil, né? Já não cabia mais. A essência, a gente teve o rigor de permanecer com a essência do ensinamento. E aí a Heloína nos surpreendeu, porque ela disse, olha, Gladys, telefonou depois de 3 meses, não dá para ser um livro, vão ser 4. Eu digo, puxa, mas nunca publicamos um livro, agora que você vai publicar são 4. Heloína, não dá. Não, mas é que nós fizemos assim, fizemos por faixa etária e tema moral. Então, de 3 a 7 anos, enquanto a fábula, a imaginação e tal, é o 1. Do 2 é dos 8, 9, 10 anos. O 13 é 11, 12, 13. E o 4 é para a juventude. Tá bom. Então tá. Bom, eu já não garanto 1. Né? Então, aí veio o número 1, fizemos toda a revisão, melhoramos mais um pouco e tal. E em 2003, publicamos. Quanto mais número 1. Foi uma emoção muito grande. O Brasil inteiro pediu. Né? Mandamos fazer 1000 livros, ainda num formato meio arcaico, né? Uma coisa artesanal, mas era o que a gente podia fazer. Foi tão interessante, minha gente, quando elas chegaram... elas chegaram... na frente, como é que é? Para elas virem mais para cá, eu fico na frente delas. Não está na minha frente. Assim, ó. E aí, o que aconteceu? A Helena chegou lá na federação. Eu estava na presidência, porque o presidente estava de férias, o Jason Camargo estava de férias, e a Helena disse, olha, tu suceder com um livro. Eu digo, ai meu Deus, o que é isso? Livro e CD, mas eu não entendi essa linguagem. Mas a Sônia Alcalde, que ela convidou para trabalhar, é uma empresária, uma criatura extraordinária, a Sônia que teve essa visão. Então, quando a Sônia viu o conteúdo das histórias, viu o que era o trabalho, a Sônia organizou os jovens da juventude lá de Bagé, disponibilizou computadores, olha, e fez eles digitarem as histórias. Então foi tudo digitado, aquilo tudo que estava em papel já se decompondo, foi tudo digitado. E aí elas organizaram, e aí então saiu o tal do primeiro CD. E aí, mas não tinha, né, Silvio? O Silvio estava junto lá. E o Silvio era o advogado do diabo, né? Mas como que tu vai assumir um compromisso desse de publicar um livro? A federação não tem dinheiro. Livro tem que pagar, fica caro. Eu não vou nem telefonar por tesoureiro da federação, porque ele vai dizer que não pode. Nós mulheres temos um sentido muito mais profundo nessas questões, né? Os homens. Olha, minha gente, tava o Silvio, eu, a Heloína, a Sônia, a Celina Córdova e a Marilene Ruff, 5 pessoas, numa sexta-feira de tarde, dentro da federação. Ali mesmo nós resolvemos que nós ia pagar.
nós íamos fazer o livro, íamos pedir parcelamento, ali mesmo nós levantamos algumas gráficas e por telefone, e acertamos aí um livro com tantas páginas, assim, já estamos com o CD pronto, aí fizemos quem fazia mais barato. Ele veio no dia, o seu Paulo, da Poligraf, e assumiu a tarefa de publicar o livro. E nós pagamos, ali o grupo se reuniu, realmente conseguiu pagar. E aí todo mundo foi embora, fechou a livraria da Federação, estava na hora e tal, e o tio já tinha aí também, que tinha uma audiência, as gurias tinham ido embora, e eu fiquei para fechar o resto ali do outro lado. Daqui a pouco, nós tínhamos uma servente que era evangélica, né, dessas pentecostais, assim, né, e sempre tinha muito medo dos espíritos. E ela chegou apavorada na sala, Dona Gladys, tem alguém tocando piano no salão. Eu digo, não pode, não tem ninguém. Nem os funcionários estão aí, e o salão está fechado, está chaveado. Mas tem, Dona Gladys, é uma música linda, suave, uma coisa lindíssima. Dona Gladys, tem alguém tocando no salão. Não pode, querida, não tem ninguém. Não, e ela subia e descia pro salão lá em cima. Dona Gata, continua a música. Eu digo, pai, tá bom, então eu peguei um monte de chave, digo, eu vou até lá, porque não tem ninguém mais na casa. Tinha 2 andares da Federação. Aí eu subi, à medida que eu fui subindo para aquele salão, eu fui sentindo assim uma vibração extraordinária, aquela música eu ouvia distante. E tinha a OSPA de Porto Alegre, tinha o local de ensaio no prédio na frente na Avenida da Federação. Eu digo, vai ver que é a OSPA que está tocando. Não, Dona Gladys, eu já fui lá, eles estão de férias coletivas. Aí eu digo, bom, então vamos subir. Aí eu abri o salão, era aquela luz dourada, assim, eu ouvi uma música muito de longe, assim, mas ela sentou na última cadeira, imagina, evangélica, chorou, é demais essa música. Os espíritos me dizendo que era este o caminho. Era este, usaram aquela moça evangélica pentecostal para me dizer que era este o caminho, eu tinha que seguir. Então foi assim, e dali nós já fizemos uma campanha e foi indo, e abrimos uma conta, abrimos na semana seguinte, era final de semana de carnaval, abrimos uma conta e começamos as gurias começaram a telefonar, quem é que podia depositar mais um pouco, para nós ia continuar, porque eu tinha o livro 2, o livro 3, o livro 4. Pela frente ainda. Pela frente. E foi assim que surgiu. E como é que eu ia contar para o presidente, na quarta-feira de cinzas, que eu tinha tomado essa decisão? O Jardão era seguríssimo, né? Nos recursos da Federação não se catava um centavo que não fosse tudo especificado, tudo deixado. Aí eu me preparei, fiz prece, tudo, como é que eu vou passar agora a presidência, né, para explicar para ele que nós vamos publicar um livro. O primeiro livro da editora Francisco Spinelli, que tinha sido fundada há 50 anos atrás pelo Spinelli, e que nunca teve dinheiro para publicar livro nenhum. Aí então eu digo, Jazão, esperei que ele chegasse, que ele era todo circunspecto, o Jazão fazia muita prece. Ele vivia sempre em alfa, né? O Jazão está vivo ainda, pelo mais querido irmão. E ele entende, a partir de leve na sala dele, se entra, pode entrar. E ele, entra, minha irmã. Então, que bom, mas como é que foi esse período que eu fiquei de férias e tudo? Eu disse, Jazão, eu tenho que te contar uma coisa. E ele, não, claro, pode me contar e tudo. Ele vinha para assumir e tudo. Eu disse, olha, Jazão, é uma situação assim, nós tivemos que tomar uma decisão, tu sabe que eu fui envolvida com essa questão de publicar as histórias. Sim, tá ótimo, então. E aí, então, Jazão, assim, contei toda a história para ele, tudo que tinha se passado, tudo, abri meu coração e contei tudo. E ele disse assim, quantos livros mandasse fazer? 1000. Só? Só 1000, Gladys? Mas para que essa miséria? Para quem estava esperando o pior. Eu digo, mas Jazão, da onde nós vamos tirar dinheiro? Nem pelo tempo tesoureiro, da onde é que nós tiramos? Não tem dinheiro. Ele disse, não, eu vou te dizer por que eu estou te perguntando isso. É que quando eu cheguei aqui, uma da tarde, à tarde, né? Primeira hora da tarde, eu sabe como é que eu gosto de fazer, eu abri o evangelho, fiz uma prece, orei, né? Pedi proteção para todos nós e tudo. E percebi a presença de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes estava aqui. E ele me disse, te prepara, que a Federação vai assumir um novo grande desafio, que é que
que faz parte do projeto que ela tem para desenvolver. Então, te prepara. Aí o Jazão agradeceu muito e desapareceu a informação mediúnica, tudo foi embora. Aí eu bato, foi quando eu bati na porta. E ele disse, pô, o Bezerra me preparou. Aí ele falou, já que tu me contaste, eu vou te dizer o que eu fiz. Tá? O Bezerra me preparou. Tá certo, minha irmã, vamos continuar. Agora vocês vão ter carta branca para publicar o Cartas-Novas e tal. E foi o que aconteceu. Até o final daquele ano, nós publicamos os 4, e mais o primeiro infantil, que é A Fuga do Zé. Então, ilustrado daí. Ilustrado, infantil ilustrado. E eu me escabelava, né, porque eu não sabia, quando foi para publicar o primeiro livro, a gente não tinha ideia de ficha técnica, nada disso, eu não tinha essas informações. Né? E eu pedia, né, para editores que a gente conhecia, meu amigo, como é que a gente faz para fazer uma ficha técnica do livro, né? Um livro assim, mas como essa casta é muito fechada, tudo é muito caro, né? Ninguém me dava uma vírgula de como é que cheguei a telefonar para a FEB, para os editores da FEB, como é que a gente faz para fazer? Me dá um modelo. Ninguém deu nada. Aí um dia eu estou cansada no telefone, assim, chorei. É hora que eu sou dura para o choro. Chorei, eu digo, meu Deus do céu, se eu estou com esse desafio e não consigo fazer, como é que vai ser? Aí a minha filha mais velha disse, mãe, que tu tem? Tu tá doente? Tu tá chorando? Eu disse, minha filha, eu vou te dizer, assim, eu estou tentando fazer a ficha técnica do livro, não consigo, e não sei, ninguém me ajuda. Ah, sim, mãe, por que tu não me falou antes? Essa aula eu tive na faculdade. Nossa. Eu sei fazer uma ficha técnica. E aí essa filha assumiu toda a parte gráfica, todo o layout, a beleza dos livros, tudo foi a Silvana. E com o Jimmy, né, que era o companheiro dela, um artista extraordinário, até hoje o Jimmy ilustra meus livros, e a Silvana me ajudou demais, era braço direito ali, na minha direção na federação, depois quando eu assumi a presidência, e ela foi levando o Conte Mais, a parte gráfica, a parte editorial, tudo ela que fazia. E 3 dias depois que eu deixei a federação, que eu assumi o outro grupo para presidir, depois da minha segunda gestão, a Silvana desencarnou num acidente automobilístico. Então, assim, eu perdi o meu braço direito. Né? Mas, graças a Deus, que ela foi muito útil, fez parte também do programa dela de libertação, né? E foi muito interessante. Então, a gente vê a vida como é que é. Né? E eu sentia que o Bezerra me dizia assim, antes que eu estava nesse sofrimento todo, que eu não conseguia ajuda das coisas, né? Tu estás com a equipe que vai te auxiliar. Tu estás com a equipe junto de ti. Eu não entendia, que eu estava com a filha dentro de casa, com um jeito, né? Que eram os que iriam dar uma coisa muito... A presença desses escritores dos séculos passados no trabalho, né? No trabalho, os espíritos presentes. Então, aí depois a gente foi recebendo as informações mediúnicas, né, de quem é que presidia, quem é um dos... Hans Christian Andersen, o grande contador de histórias, é um dos espíritos mentores desse projeto, né? Tem outros espíritos extraordinários. Spinelli, depois de desencarnado, continuou nos ajudando, né? Então, assim, as informações vêm vindo, né? Vêm trazendo, e é uma forma de se educar a criança, né? Através da linguagem simbólica, da literatura, da boa literatura. Porque a má literatura funciona como um punhal que mata a estrutura positiva da criança. Então, isso nos causa muita angústia de ver, assim, o tipo de jogo que eles estão fazendo, né? Os games dentro os games infantis, é tudo com violência, é tudo com morte, é tudo sobrenatural, né? Com poderes com poderes assim, extrafísicos, é tudo para o negativo. Então, isso é muito deletério. E isso é uma forma, ainda que a espiritualidade inferior tenta manter a nossa humanidade ainda presa às trevas, né? Então, assim, então o espírito reencarna com todas a programação extraordinária, mas ele é impedido de desenvolver aqui toda aquela estrutura que ele tem para a encarnação, porque ele sobe essa influência altamente negativa. Né? Mas foi com muito desafio e, graças a Deus, as coisas se encaminharam. Nossa.
Isso aí. Não sei como é que nós estamos com os horários. aí. Vamos, a gente trouxe aí uns bolinhos, um cafezinho. Vamos servir? Só uma coisinha, só uma Conversando. coisinha. É. Bom, aqui só tem poucos maridos aqui, né? Porque é o seguinte, as mulheres falam e os maridos, ó, boca de siri, né? Não dão o direito de falar, etc. e tal. A dona Gladys, depois de todos esses episódios aí do falecimento da nossa filha, passou a lançar, nós lançamos alguns livros. Porque, como a nossa filha fazia todo esse trabalho, eu e ela tínhamos a ideia de que poderíamos futuramente proporcionar a ela uma editora, porque eles trabalhavam com isso aí. E ela nos deixou assim, inesperadamente. Foi um transtorno na nossa vida, porque uma coisa terrível para a gente, mesmo espírita. Tu está falando com a tua filha e daqui a meia hora tua filha está morta. Ou não morta, porque ela ainda demorou algumas horas para morrer. Mas ser tomado de toda essa surpresa. E a partir daquilo, nós decidimos, porque a gente trabalhava exclusivamente na federação. Esses livros tudo eram feitos na federação. A partir dali, nós nos desvinculamos do trabalho gráfico e editorial da federação. Até porque outra direção assumiu. Assumiram né? outros, Assumiram. e também porque uma questão de pudor. A Gladys, durante todo o tempo que trabalhou na federação, já tinha um livro feito, que é a literatura e a magia da arte de contar histórias, mas não quis se prevalecer do fato de ser presidente da federação e mandar fazer um livro pela federação. Por quê? Em primeiro lugar, quem custearia o livro? Mesmo que nós custeássemos o livro, amanhã ou depois não faltaria pessoas para dizerem que foi a federação que fez, etc. e tal, que nós estaríamos nos completando com a venda dos livros. Muito antes, pelo contrário, fazer livros, para nós que hoje temos uma editora, é prejuízo, porque nós investimos. Qualquer 1000 livros que se faz um trabalho decente, não sai menos do que 12, 14 mil reais para colocar os livros à venda. É isso que sai. Não, só uma impressão de 1000 livros é 6.000, assim, quanto é um livrinho muito modesto. E impressão, fora todo o trabalho de arte, toda uma série de coisas. Então, é um investimento que leva 5 anos para voltar a metade do que se investiu, porque o resto se perde pagando comissão para livraria, pagando comissão para distribuidoras. Então, nós que fazemos isso hoje, que temos uma editora, o nosso lucro é zero. Quando conseguimos tirar uma parte do investimento, ficamos felizes para fazer outro. A nossa ideia era que futuramente eles, a minha filha, a nossa filha e o namorado, fizessem disto um trabalho, porque ele hoje continua trabalhando e ele trabalha para o Brasil inteiro. Todas essas ilustrações que vocês vão ver numa determinada fase dos livros da federação, os livros infantis da federação foram feitos pelo Dini e por ela. E criaram as imagens, todas essas imagens foram, e hoje ele produz para a AME Brasil, Associação Médica Espírita do Brasil. Esses principais autores espíritas hoje do movimento estão fazendo trabalhos com ele. Ele é um profissional, virou um profissional nisso aí. Então a Gladys, logo depois disso, nós resolvemos fazer a editora e publicamos o primeiro livro da Gladys, que é a Literatura e a Magia da Arte de Contar a História. Não é o primeiro, porque o outro livro tinha sido feito pela a Missão e os Missionários, ainda foi feito, é um livro específico do movimento espírita. Então a federação que havia feito, mas o livro da Gladys de criação, mesmo fora, digamos, do âmbito do movimento, vários livros ela escreveu esse, depois escreveu a Educação, a Arte de Manejar o Caráter, o Sapiente, o Sapo Sabido, uma história infantil, Cartilha para os Jovens, Cartilha para os Pais, todos os livros esses que nós fizemos a partir da desencarnação da nossa filha e em homenagem a ela. E até mesmo para suprir aquela falta que ela nos faz. Né? Eu mesmo não tive problema de depressão, porque mais tarde eu descobri que eu não tive problema de depressão
porque quando eu estava me tratando com um psicólogo, por exigência da família, que todo mundo achava que eu ia ficar doido, porque eu não chorava, e eu resolvi todos os problemas, eu enfrentei todas aquelas horas, desde o momento do acidente até 1 hora antes da confirmação de que ela havia morrido, sozinho. Eu não comuniquei para ninguém. E acompanhei no hospital, tudo. Quando eu vi que a situação era irreversível, eu fui para casa, não tive coragem de telefonar. Fui para casa pegar o conforto, que era a Gladys, e botar a real. Então todos depois achavam que o camarada é doido, o camarada vai ficar louco, o camarada não chora, o camarada está enfrentando isso com naturalidade. Naturalidade, coisa nenhuma. Mas, então, depois de tanto me encherem o saco para ir para o psicólogo, eu fui, e claro que eu não me abria para o psicólogo, não conseguia trabalhar. E aí o psicólogo, pô, que... Aí ele fez umas perguntas e disse, olha, vou te mostrar o que eu tenho aqui. Eu entreguei uns escritos que eu tinha, um camarada começou a ler e disse assim, poxa, tu tem um livro aqui. E tu tem um livro. E outra coisa, tu não precisa mais vir aqui, porque através desse trabalho tu conseguisse superar essa dificuldade. Então, teu tratamento foi feito através da escrita, através, digamos, a minha especialidade é escrever. Vocês pensam que eu estou brincando aqui no Face? Não, eu estou publicando ontem o trabalho que a Gladys fez lá em Marau. E estou preparando o trabalho aqui para depois publicar, apesar do sinal. Né? Estou sempre dentro do meu métier é esse. Então, o que aconteceu? Acabei escrevendo o livro, tudo passa, eu vou deixar um exemplar aqui para vocês, para o grupo, nós vamos deixar um exemplar de cada um desses que a Gladys trouxe, depois tem mais 2 ou 3 aí, se alguém quiser comprar, nós damos com preços de custo. E leva de grátis o autógrafo, né? Ah, de grátis, a dona Gladys vai autografando. Mas então, a existência desse livro, que fala justamente sobre essa questão da perda de um ente querido, sem entrar naquela choradeira, sem entrar na lamentação, não é um livro de lamentação, foi em homenagem a essa nossa filha, que foi realmente, foi o que nos salvou. Tá? Foi o que nos salvou, porque nós criamos um trabalho, e esse trabalho a gente tem mantido durante todo esse tempo, divulgando, e realmente não querendo mostrar para ninguém, mas apresentando uma maneira da gente enfrentar a perda de um filho, de um familiar. Agora mesmo eu estava aqui, nós estávamos conversando, e eu abri aqui para fazer uma postagem, né, fazer essa postagem lá de Marau, e aqui uma pessoa que eu não conheço, pessoa pedindo, pelo amor de Deus, preces, porque a irmã ontem tentou o suicídio. As pessoas estão se matando por falta de conhecimento. Eu vou ter que atender esse telefonema que é de fora, tá bom? Vamos peitar a comida. Daqui a pouco a Gladys tem a palestra, às 5 horas, né?